E vamos de último vídeo de 2019, não é mesmo? Eu tô com muita agonia porque meu celular tá virado do lado contrário que eu costumo gravar. Então, meu Deus do céu, já comecei errado. Porque tá virado assim, eu tô olhando... Eu tava acostumado a olhar pra cá, agora eu tenho que olhar pro outro lado. Eu precisei de uma câmera, né? Mas o dinheiro eu não tenho. Então, enfim... 2019 tá aí, acabando, com pouquíssimos dias sobrando. Meu Deus do céu, tá acabando. E porque não podia faltar, eu decidi fazer um vídeo com todas as minhas leituras preferidas de 2019. Eu acho que isso é um pouco óbvio, mas vou falar de qualquer forma. Esses são os livros que eu li em 2019 e que foram os meus favoritos do ano. Não significa que eles foram lançados em 2019, aliás, eu acho que só um deles que foi lançado esse ano. Os outros livros foram lançados em outros anos e tal, então não é uma lista de livros de 2019 preferidos ou alguma coisa assim. Eu sou horrível pra fazer lista de preferido, principalmente pra colocar em ordem, então não vai estar em ordem de preferido nem nada, mas eu vou tentar deixar os que eu gostei mais mesmo assim pro final, porque, né, suspense. Enfim, né, bora lá. O primeiro livro que eu vou falar é Um Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. Esse livro já começa com pontos, porque ele é nacional, e a gente tem que dar valor na literatura nacional e tudo mais. Esse livro, ele é muito fofo. Eu lembro que quando eu tava lendo ele me deixou, tipo... Sei lá, sabe aquele livro que você lê e ele te deixa com o coração quentinho, sabe? Em cena fofa, e você fica assim... Ai, obrigada por isso! Mas ele também me deixou triste em algumas partes. Eu acho que eu cheguei a chorar. Em uma parte aí, sei lá, homofobia é uma coisa que me deixa muito triste, então sempre que tem, eu fico triste. Esse livro conta a história do Jonas, que trabalha numa lanchonete em São Paulo, se não me engano. Ele é gay, mas a família dele é muito conservadora, a mãe dele é muito religiosa, o pai dele é muito babaca. Então assim, né, tradicional família brasileira que a gente tá acostumado. Aí um dia um cara vai na lanchonete que ele trabalha e ele, tipo, fica meio apaixonadinho à primeira vista, sabe? Ele acha o cara bonitinho, meio assim, nossa, pegaria. Aí ele acaba começando a escrever uma história meio que baseado neles dois, nele mesmo, e no cara que ele apelidou de Barba Ruiva, porque ele tinha uma barba ruiva, né? Acho que é um pouco explicativo. E nisso ele faz uma história deles dois, só que num universo alternativo que eles são piratas e coisas assim. E é muito legal e fofo porque as partes que ele escreve, tipo, do livro dele, dos piratas e tal, tem uns capítulos nesse livro que tem os capítulos da história que ele tá escrevendo, sabe? Eu lembro quando eu tava lendo, eu ficava assim, nossa, eu queria que tivesse mais capítulos da história que ele tá escrevendo, porque era bem legal de ler. No geral, é uma história fofa, é muito bonitinha. Querendo ou não, trata de assuntos sérios, como sempre, né, assim... famosa homofobia. Família e a importância dos amigos, porque querendo ou não, os amigos são a família que a gente escolhe, e isso é muito importante. Esse livro, eu amo muito ele, muito mesmo, então é isso. O próximo livro que eu tenho pra falar é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro dela que eu li na vida e eu gostei muito mesmo. Só que eu acho que eu comecei pelo melhor livro dela, então qualquer outro livro que eu ler agora dela, eu vou ficar, tipo, um pouco decepcionada, porque eu sempre vou esperar que seja igual esse. E assim, não vai ter, porque ele é tudo pra mim. Nesse livro, 10 pessoas aleatórias são convidadas pra ir numa ilha por uma pessoa misteriosa, digamos assim. E cada uma dessas 10 pessoas tem um motivo diferente pra aceitar esse convite. E aí eles vão, só que a pessoa que convidou eles não tá lá. E eles ficam assim, que é isso aqui, caralho? Coisas começam a acontecer, tem um poema macabro aí que as coisas começam a acontecer parecidas demais com esse poema. Caos. É muito bom. Eu sei que nos livros da Agatha Christie, geralmente tem o detetive famoso dela lá, eu não sei falar o nome dele, mas acho que é tipo Hercule Poirot, alguma coisa assim. Mas nesse livro não tem ele nem nada, são só as pessoas que estão lá na ilha e cada capítulo meio que é de um ponto de vista de uma pessoa diferente, então você não sabe, você, leitor, não sabe em quem confiar, eles também não sabem em quem confiar. O final é um big plot twist que você fica assim, que é isso aqui? Sabe, assim, sei lá, muito bom. Palavras não são suficientes pra dizer o tanto que eu amo esse livro. Eu amo esse livro. O próximo livro que eu vou falar não é exatamente um livro, é Heartstopper, da Alice Oseman, que é uma webcomic, na verdade, não é um livro. Mas, sei lá, cara, precisava estar aqui porque Heartstopper é, tipo, tão tudo pra mim. Eu li tudo numa madrugada só e foi muito fofo. Ele me deixa feliz. Eu acho tudo fofo, eu acho... Nossa...
A história é bem simples, pra falar a verdade. É um menino e ele é abertamente gay na escola. Se não me engano, a escola deles é só de menino. É tipo uma escola só pra caras. E aí ele é abertamente gay na escola e tal. Eu acho que alguém contou, alguma coisa assim, mas é porque já faz um tempinho que eu li, então eu não lembro direito. Só sei que tem alguma coisa traumática em relação ao jeito que ele saiu do armário pra escola, mas aí todo mundo sabe, na época ele sofreu bullying por causa disso, então assim, todo mundo sabe, saca? Só que aí ele faz amizade com um cara que chama Nick, que ele é, acho que um dos melhores jogadores lá do time de alguma coisa, acho que rugby, não sei falar o nome desse jogo, mas, né? E aí eles fazem amizade, até que não é mais só amizade. É muito fofo, ai, eles são lindos, cara. Ai, é muito fofo, tipo, é muito, muito fofo mesmo. Amo muito Heartstopper, conte comigo pra tudo. É muito, muito bonitinho. Cara, leiam. O próximo livro que eu vou falar é O Encontro de Sombras, da V.E. Schwab. Eu não tenho ele aqui porque eu li a trilogia Tons de Magia inteira pelo Kindle. Na verdade, eu não tenho um Kindle, mas pelo aplicativo Kindle, etc. Eu li na internet. Então, eu não tenho nenhum dos três aqui. E esse que eu falei, O Encontro de Sombras, é o segundo, não é o primeiro livro. O primeiro é Um Tom Mais Escuro de Magia. Dos três, o segundo foi o meu preferido, então eu queria falar sobre ele aqui. Na verdade, eu não posso falar, porque né, é aquele dilema de quando você gosta muito de um livro que não é o primeiro de uma série, mas não pode falar sinopse, porque tem sempre spoiler do primeiro livro. Eu também não posso falar a sinopse do primeiro livro, porque não tem nada a ver com a sinopse do segundo, sabe? Então não é o livro que eu gostei tanto assim. Então vamos de falar só sobre o universo mesmo, porque é o que temos pra hoje. De qualquer forma, basicamente, os livros dessa trilogia contam a história de um cara que chama Kel. Ele é um Antari, sei lá. Eu falo Antari, mas eu sinto que não é assim que se pronuncia essa palavra. Ele é um Antari, que são os magos, eu acho, assim, usuários de magia mais poderosos que tem, porque eles conseguem, tipo um avatar, eles conseguem manipular todos os elementos, basicamente. E ele é um dos últimos que sobraram em todos os mundos, porque nesse universo tem 4 mundos e os Antares são os únicos que conseguem viajar entre esses mundos. Alguns desses mundos não sabem da existência dos outros, uma coisa assim, mas o Kel, que é o principal, ele deu nome pra esses mundos. Então, assim, o mundo dele é o da Londres Vermelha. Na verdade, a cidade dele é a Londres Vermelha. Tipo, todos os mundos têm uma Londres. Não é como se fosse, tipo, o nome dos mundos, são só, tipo, as outras Londres dos outros mundos. Enfim, a dele é a Londres Vermelha. A Londres Cinza não tem mais magia. Tem a Londres Branca, que eles ainda têm magia, mas não do mesmo tanto que a Londres Vermelha. E a Londres Preta, que é destruída, tipo, ninguém mais pode ir lá, porque eles tinham tanta magia, o povo lá era muito ganancioso, a magia consumiu literalmente o mundo inteiro e destruiu a Londres Preta e todos os arredores, outras cidades e países, sei lá como é que funciona direito. Enfim, ninguém pode entrar na Londres Preta, porque se entrar lá todo mundo, sei lá, a pessoa vai morrer, não tem como sair, lá não tem mais nada, acabou. No primeiro livro, que é Um Tom Mais Escuro de Magia, o Kel entra em contato com uma pedra. Cara, essa pedra deu tanto problema. Enfim, ele entra em contato com essa pedra e ele descobre que ela veio da Londres Preta. E aí, essa pedra era muito foda, muito, muito perigosa. E ele falou, nossa, eu tenho que devolver pra Londres Preta, mas ninguém pode chegar lá, o que eu vou fazer, puta que pariu? E o primeiro livro é inteiro ele na sua jornada pra ir pra Londres Preta, pra devolver a pedra e tudo mais. Só que no segundo livro já não tem mais nenhum desse rolê, então assim, eu não posso falar exatamente o que acontece. A única coisa que eu posso falar é que nesse livro, né, no segundo, a Londres Vermelha vai ter um torneio de magia. Tipo assim, não é uma coisa muito mortal nem nada, mas só vão os usuários de magia mais fodas que tem pra descobrir qual é o mais forte de todos e tudo mais. Então, assim, esse torneio é bem legal, pra falar a verdade. Não é isso que faz esse livro ser o meu preferido dos três. Próximo. Estamos entrando no território dos meus livros preferidos de todos os tempos, então eu que lute pra conseguir falar sobre eles sem parecer uma louca e sem surtar, né? Mas ok. O próximo livro que eu vou falar... Ai, meu Deus, é muito pesado. O próximo livro que eu vou falar é It, do Stephen King. Eu não consigo falar desse livro.
É, assim, dispensa apresentações, então é só isso que eu vou falar. Brincadeira, gente. Na verdade, é porque não tem muita coisa pra falar mesmo. Eu acho que todo mundo sabe a história, todo mundo já viu o filme, ou pelo menos sabe. Sobre o que é. Não tem muita coisa pra falar. Tipo, ok, é um livro gigante, é bem grande. É muito importante pra mim, significa muito e tal. Será que eu tenho que falar a história? Acho um pouco desnecessário. Mas enfim, crianças indo atrás do palhaço assassino, depois adultos indo atrás do mesmo palhaço assassino. Mortes, minhas lágrimas. Gays, brincadeira. Enfim, pra mim, It é uma história sobre amizade. Pennywise que lute, porque It não é sobre o palhaço. Ponto. É o que eu tenho pra dizer. É muito mais sobre os losers, é sobre a amizade deles, é sobre eles como personagens, sabe? Como pessoas individuais e tal. Enfim, livro sobre amizade, é isso. Muito grande, muita enrolação, continua sendo um dos meus preferidos, mas Stephen King, Sweetie, não precisava. Tem umas cenas desnecessárias. Sim, tem muita cena desnecessária em relação a ser desnecessário, mas não precisava, não fez nada de diferente no livro. Tem outras extremamente desnecessárias, que aí já entra em outro campo traumático de ler. E não é nem numa questão de, mas é um livro de terror, é uma coisa que te deixou com muito medo. Não, não foi medo não, foi assim. Todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Próximo livro. Os próximos livros que eu vou falar são O Martelo do Thor e O Navio dos Mortos. É esse nome? É. Eu nunca sei o nome desse livro porque eu só falo Ship of the Dead. Eu li em inglês, eu tenho essa mania, se eu leio um livro em inglês, eu vou falar o nome dele em inglês, sabe? Mesmo que eu saiba a tradução, tipo assim, exemplo rápido aqui. Eu sou fã da série da Rainha Vermelha, e aí eu li o terceiro livro em inglês. Então toda vez que eu tô falando, eu falo tipo, a Rainha Vermelha, Espada de Vidro, King's Cage, a Tempestade de Guerra. Enfim, esses são o segundo e o terceiro livro de Magnus Chase e Os Deuses de Asgard, se não me engano é esse o nome da série. Pra mim é só Magnus Chase. É, gente, é Magnus Chase e Os Deuses de Asgard. Asgard. Não sei falar. Pra ser bem sincera, eu vou segurar só o segundo aqui, porque ele é meu preferido. Será que é? Não sei. Eu nunca soube. Eu ainda fico assim, será que é o 2? Será que é o 3? Qual que eu seguro? Eu gosto mais da capa do... Não, vou segurar esse aqui. Pra ser bem sincera, eu queria colocar os 3 livros nessa lista, só que assim, eu falei, cara, melhor não, né? É uma trilogia e eu queria colocar o primeiro, porque eu também gosto muito dele, mas eu falei, não vou ser tão fangirl assim, e aí eu só coloquei 2, de 3. Assim como na minha lista de livros preferidos de todos os tempos, os 2 livros estão lá. Que eu sou muito fã, não dá, sabe? É mais forte do que eu. É do mesmo autor de Percy Jackson, que eu sou muito fã. Então... Mas Percy Jackson envolve a mitologia grega, depois a mitologia grega e romana, enquanto Magnus Chase é só a mitologia nórdica mesmo. Apesar de ter, assim, uma presença de alguns personagens de Percy Jackson, às vezes... Tipo assim, bem pouquinho, mas aparece. Acho um pouco óbvio, talvez, se você já leu Percy Jackson, saiba quem é por causa do sobrenome. Mas eu só lembrei desse pequeno detalhe depois que a personagem em questão apareceu, mas ok. Voltamos ao dilema de não posso falar o que acontece nesse livro, porque senão é spoiler do primeiro. Então eu vou falar do primeiro porque eu amo ele com todo o meu coração. Vou até pegar ele aqui, porque... Por que não, né? Já tô falando mesmo. Aqui, meu amor, que eu acabei com a lombada dele quando eu tava lendo. E é a melhor capa de todas. Esse livro é muito bom. Leiam o Magnus Chase. Gente, eu amo o Magnus Chase com todo o meu coração. Tipo assim, merece muito mais reconhecimento. Enfim, o nome do primeiro livro é Espada de Verão. E ele conta a história do Magnus Chase depois ele morrer. Basicamente, ele morre. E quando ele morre, ele vai pro Hotel Valhalla, que é onde todos os heróis que morreram uma morte muito heróica vão. E aí, depois disso, coisas começam a acontecer. Cara, não tem sinopse, não dá pra dar sinopse, é tudo spoiler. Em resumo, ele descobre que ele é um semideus, que ele é filho de um deus nórdico, a vida dele como um herói depois que ele morre. Chaos ensues. Muitas coisas, muito bom, não sei explicar, eu sou péssima pra falar sinopse de livro, não é comigo. Eu sempre acho que tudo que eu vou falar é spoiler, então... Ai, vai cair. Enfim, eu sempre acho que tudo que eu tô falando é spoiler, então...
eu nunca faço sinopse direito. Mas, só pra falar uma coisinha que eu acho muito importante, Magnus Chase tem muita representatividade boa e bem trabalhada. Tanto representatividade de LGBT, quanto... sei lá, cara, inclusão de muitas coisas. Tem personagem surdo, personagem muçulmana, personagem morto, brincadeira. Não existem motivos pra não ler, é muito bom. Os próximos livros que eu vou falar, eu também não tenho eles aqui. No caso, eu até tenho eles, mas eles não estão aqui, porque a minha amiga pegou pra ler, então... sem nada aqui pra hoje. Que são Ladrão de Sonhos e O Rei Corpo. A minha amiga pegou os 2 primeiros livros pra ler e Os Ladrões de Sonhos é o segundo. Então, assim, não tá aqui, mas eu vou falar do Rei Corvo, usar ele aqui e fingir que ele é a representação dos 2. Que é o 4º livro, no caso. Já cansei desse rolê de ter que falar de livro que eu não posso falar a sinopse. Porque esses em específico eu realmente não posso falar a sinopse, porque assim... se eu falar, é tipo, tudo é spoiler. Principalmente desse livro, porque ele é o último, então assim, ele nem tem sinopse, sabe? É sério, se eu for olhar, procurar, tipo, aqui, que teoricamente era pra ter, tipo, a sinopse, fala dos personagens, assim, tá, tem umas coisas aqui que é spoiler. Aí depois é tipo assim, o fim já começou, basicamente, é tipo, é o fim da série, cara, superem. Aliás, eu li esse mês todos os livros, eu amei muito, tipo assim, nossa, eu realmente gostei demais. Eu já fiz um vídeo sobre essa série, só que eu ainda não postei, eu tô esperando umas coisas aí, mas eu vou postar. Aquele vídeo tá um pouco bagunçado, pra falar a verdade, porque eu tava muito surtada. Não consigo falar direito de coisas que eu gosto muito, mas vai ter um vídeo sobre a Saga dos Corvos, então eu vou falar muito sobre isso aqui, mas esperem pelo meu vídeo e assistam ele quando ele sair. O próximo livro que eu tenho pra falar é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston, que é tudo na minha vida. Nessa altura do campeonato, eu acho que todo mundo já ouviu falar desse livro. Quem tá pelo menos um pouco dentro dos rolês daí do Bookstand e tudo mais, todo mundo falou sobre esse livro, foi muito hypado esse ano. Ganhou umas 2 categorias do Goodreads Choice, ganhou outras tipo, premiações de livro também desse ano e tudo mais. Esse livro foi lançado esse ano, falando nisso, foi o livro que eu disse que foi lançado em 2019 mesmo. E assim, cara, vale todo o hype que colocaram nesse livro, sim. Já me julgaram falando que eu tava lendo fanfic em forma de livro, e eu não tô nem aí. Conta a história do filho da presidenta dos Estados Unidos, que tem uma inimizade, digamos assim, com um dos príncipes da Inglaterra. E eles são meio que inimigos. Inimigos é uma palavra muito forte. Enfim, eles não se gostam. Por motivos de bolos de casamento muito caros, eles têm que fingir que eles são amigos pra mídia. E aí, coisas começam a acontecer depois disso. Famoso Enemies to Lovers, sim, é muito bom, sim, é clichê, e eu não tô nem aí, cara, porque tá finalmente tendo, sabe, livro de clichê, romance LGBT, e é importante, e eu não tô nem aí. Eu não ligo, porque é muito bom, é muito, muito engraçado. Tipo, tem muita cena engraçada que eu gargalhei, assim, em níveis. Eu fiz metade do meu grupo de amigos ler esse livro na época que eu descobri a existência dele. Não tinha lançado aqui no Brasil ainda e lançou já, então assim, não existem motivos pra não ler. Eu vou defender esse livro pra sempre, eu não tô nem aí. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês não tá comigo. Porque uma outra amiga minha tá com ele emprestado. Ela começou, mas eu acho que ela não vai ler. Indiretas. Que é Carry On, da Rainbow Rowell, porque esse livro é assim... não sei falar sobre... eu não consigo falar sobre esse livro. Esse livro conta a história do Simon Snow, que é um mago... ele é tipo o mago, pra falar a verdade. É aquele clichê do o escolhido, alguma coisa assim, sei lá. O mago mais forte, motivo X, profecia, tem que ele vai salvar todo mundo, que ele é o escolhido, que ele é um monte de coisa. Eu já vi muita gente falando que esse livro é muito... eu não sei a palavra em português. Superestimado? É superestimado? Falam que ele é muito overrated, sabe? Também tem muita gente que fala que é, tipo, cópia de Harry Potter. Essa é uma coisa que me deixa muito irritada. Eu sei e eu admito que tem algumas coisas parecidas sim, mas se for ler o livro mesmo,
É muito diferente, principalmente quando vai pro segundo livro. As pessoas que leram Wayward Son, que é o segundo livro de Carry On, sabem que não tem nada a ver com Harry Potter, tipo assim... Não. Eu sou fã de Harry Potter, eu já li todos os livros, então eu posso falar que não é a mesma coisa. Basicamente, Carry On, né, conta a história do Simon, igual eu falei. Ele tá no último ano da escola de magia dele, lá que chama Watford. Ele passa metade do ano preocupado com o colega de quarto dele que sumiu, e pra ele tudo é armação desse cara pra cima dele, então ele, sei lá, metade dele tá tipo, meu Deus, o Bess desapareceu, né? E aí, meu Deus. E a outra parte tá assim, meu Deus, onde que esse cara tá? O que que ele tá fazendo? Certeza que ele tá fazendo isso só pra atazanar com a minha vida? Ele deve estar armando alguma coisa pra cima de mim. Mas aí eles também têm que lutar contra o... Esqueci o nome do cara. Não é exatamente um cara, né? É uma magia. Enfim, um cara. É tipo, o vilão tem um vilão. Eu esqueci o nome dele. E eu não posso olhar porque meu livro não tá aqui. Mas tem esse bichão aí. Que eles têm que ir contra ele porque ele tá roubando a magia dos lugares. Mas enfim, Carry On. Pra mim, Carry On não tem nada demais, disse eu, depois de colocar ele em primeiro lugar nos meus livros preferidos. Mas é porque eu realmente acho que ele não tem nada de muito especial. Não tem muita coisa, sabe? Ele tem uma coisa que eu valorizo muito, que é representatividade LGBT, mas não é por isso que ele é o meu livro preferido, eu acho. O fato dele não ter nada de, tipo, muito diferente é uma coisa que eu gosto, porque mesmo ele não sendo cheio de tremeira, ele ainda conseguiu ser o meu livro preferido do ano, porque eu amei muito. Isso só mostra que, assim, o livro não precisa ser cheio de coisa pra ele ser bom, pra ser especial, porque Carry On, pra mim, é muito bom. Eu não ligo pras pessoas que falam que é superestimado e tal. Assim, se você não gostou, sabe, é questão de gosto, sabe? Uma coisa que eu fico irritada só é quando fala que é igual a Harry Potter, porque aí realmente não é. Mas, se você não gosta de Carry On, né, o que eu posso fazer? Literalmente nada. É um dos meus livros preferidos da vida, gosto muito, vou proteger pra sempre. Obrigada, Rainbow Rowell, você é top. Eu vou colocar aqui menções honrosas de livros que eu gostei muito, mas não chegaram a ser os favoritos do ano, mas mesmo assim eles merecem estar aqui, porque se eles não estivessem aqui, eu ia me sentir errada. Primeira menção honrosa é O Cemitério, do Stephen King. Assim, né, acho que todo mundo conhece a história, tem filmes, acho que uns 3 filmes, alguma coisa assim. Assim, pra mim, os filmes são ruins. Eu nunca vi os antigos, mas o filme que lançou esse ano é ruim. Não recomendo. Gastei meu dinheiro pra assistir aquele negócio no cinema. Fiquei muito irritada porque eles trocaram a história, tipo, trocaram uma das coisas mais importantes da história. Eu nunca superei isso. E os filmes já começam errado porque o nome é, tipo, Cemitério Maldito. Eu odeio esse nome, eu acho ele podre. Ok, que o nome do livro é, tipo, O Cemitério. Também não é lá aquelas coisas. Em inglês é Pet Cemetery, então assim, era pra ser cemitério de bichos. Mas aí eles falaram, não, vai ser só cemitério. Mas né, pra quem não sabe, é um cemitério doidão, você enterra coisa lá e as coisas voltam pra te encher o saco e te matar depois. Recomendo. Não é por nada não, mas dá medo real, tá, gente? Eu fiquei assim, numas partes. O próximo livro é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Por mais que eu não tenha colocado ele na lista de favoritos mesmo do ano, esse foi um livro que eu gostei muito, eu acho esse livro muito importante. Eu lembro quando eu li, eu recomendei pra, acho que todas as minhas amigas, basicamente. Ele conta a história de uma menina que tá no último ano do ensino médio, e ela acabou de terminar com o namorado dela, e aí ela lidando com isso, lidando com o novato que tá na sala dela, lidando com o canal que ela fez no YouTube pra postar cover, porque ela gosta muito e tudo mais, ela tentando lidar com a vida dela, sabe, assim, último ano do ensino médio, gente, a gente passou por isso, sabe, tanto que é assim, ó. Quando ela acha que tá dando certo, acontece uma coisa, que é o motivo do nome do livro, que eu não posso falar porque é spoiler, mas assim, digamos que essa coisa acabou um pouco com a vida dela. E aí... Aliás, esse livro tem uma frase que eu gosto muito dela, eu nunca esqueci dessa frase, que é: mulheres são como água, elas crescem quando se juntam. E essa frase, ela toca lá dentro do meu coraçãozinho, meu Deus, a feminista dentro de mim fica assim, ó, assim, exatamente. O próximo e último livro, eu não terminei de ler ele ainda, então eu pensei, cara, será que eu coloco, será que eu não coloco? Mas eu vou colocar, por que não, né? Se no dia que eu começar a fazer coisa sem ser bagunçado, não vai ser muito surpreendente. Mas
É Countdown the Rock, da Meg Stiefvater. Eu falei sobre ele no vídeo que eu fiz da tag de fim de ano. Não podia terminar 2019 sem ler ele e tal. Não terminei de ler ele ainda, eu acho que eu tô na metade... Não é exatamente metade não, mas tô quase lá. E eu tô gostando muito, então eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas. Não é um dos meus livros preferidos do ano. Talvez seja quando eu terminar, talvez não. Quem sabe? Mas, de qualquer forma, eu quero colocar ele aqui, mesmo que seja menção honrosa, né, cara? Eu também queria colocar aqui como menção honrosa todos os livros das séries que eu citei, os livros que eu não citei. Por exemplo, eu citei 2 livros da Saga dos Corvos, então nas menções honrosas eu quero colocar o resto da série. Sabe, se eu coloquei um livro de série aqui, significa que eu gostei da série muito. Então os outros livros que se enquadrem aqui, sendo uma menção muito honrosa. Mas é isso, gente. Esses foram meus livros preferidos de 2019. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu sou uma pessoa horrível pra falar de coisas que eu gosto. Quanto mais eu gosto, mais difícil pra eu falar sobre. Então... Mas é isso, né? Feliz ano novo pra todo mundo. Não é ano novo ainda, mas tá chegando. E me contem nos comentários também os livros preferidos de vocês de 2019, porque eu quero saber. Beijo, gente. Obrigada.